Oi, tudo bem? Estamos aqui então novamente nesse mais um de nossos encontros, né? Após a gente comentar nas outras oportunidades sobre os resíduos sólidos, sobre o seu impacto ao ambiente, né? Sobre a importância da separação correta do lixo, né? Agora, então, nós vamos entrar num outro assunto também muito interessante, muito importante, né? Que é a importância da reciclagem para o meio ambiente. Além de reaproveitar os materiais, a reciclagem diminui a poluição da água, do solo e do ar, reduz o consumo de matéria-prima, melhora a qualidade de vida da população, gera empregos, desenvolve consciência ecológica, cria responsabilidade social e ambiental, ajuda na utilização racional dos recursos naturais e diminui o descarte de lixo em aterros sanitários, em lixões, né, diminuindo assim a produção de gases tóxicos que, como se sabe, impacta muito no efeito estufa, né? Essas são algumas das vantagens, sim, da reciclagem para o meio ambiente. Apesar disso, no Brasil ainda, somente 2% de tudo que é coletado é reciclado, né? Apesar de contarmos com uma política nacional de resíduos sólidos, né? A reciclagem, ela é importante tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, né? Porque ela é uma ação continuada de coleta e de processamento de resíduos que de outra forma seriam jogados como lixo fora, né? Mas eles podem ser reaproveitados e transformados em novos produtos. Quanto mais reciclar, mais diminuem os custos com limpeza urbana, além de evitar a poluição, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa, né, que a gente já viu, que provocam a mudança climática global, mantendo o ambiente sustentável para gerações futuras e para nós nesse momento também. A produção de alguns materiais, como o plástico, resulta em grande emissão de fumaça que polui o ar. Muitos produtos químicos utilizados pelas indústrias são nocivos, né? E seus rejeitos são despejados na natureza, acabando por poluir a água e o solo. Então, a reciclagem, além dela favorecer uma atividade rentável, né, que gera empregos, ela ainda reduz a quantidade de lixo que é enviado para os aterros, como latas de alumínio, recipientes de plástico, né? Esses são materiais reciclados em grande quantidade. Aliás, a reciclagem desse tipo de material já era comum no início do século XX, que foi uma época onde teve crises econômicas, época de guerras mundiais, né? Então, né, havia uma escassez de produtos e nessa época já havia essa ideia de reutilizar, né? Ou seja, reciclar. O plástico, a gente sabe que tem um papel importante no nosso dia a dia, porque quase tudo que a gente utiliza tem algum tipo de plástico na sua composição. Celular, calçado, computador, brinquedo, né? Tudo tem algum tipo de plástico. Mas eles podem ser reciclados e reutilizados. A reciclagem do plástico permite a fabricação de milhares de outros produtos. Ela é de extrema importância para o meio ambiente, porque quando reciclamos o plástico ou compramos um plástico reciclado, estamos contribuindo para que esse material deixe de se alojar nos aterros sanitários, como a gente já está comentando, né? Ou na natureza, assim fazendo todo aquele processo de poluição do solo, da água. Até algumas embalagens, elas já estão vindo, como essa embalagem aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é a embalagem de um produto, de uma roupa, tá? Ela já tem presente aqui essa etiquetinha de 100% reciclável. Ela já diz aqui que é um material 100% reciclado, é biodegradável e reciclável. Isso quer dizer que ele foi feito de plástico reciclado e que ele pode sim continuar se reciclando e se transformando em outros produtos. E também não podemos nos esquecer que a reciclagem dos plásticos gera renda para milhares de pessoas no Brasil que atuam principalmente em empresas e em cooperativas de catadores e recicladores de materiais, né? Então, a importância da reciclagem ela também está ligada ao desenvolvimento sustentável, que engloba não só o meio ambiente, mas também aspectos sociais e econômicos. Isso porque, quando descartamos os produtos de forma adequada, agregamos valor ao processo e ao material, já que melhoramos os índices de reaproveitamento, barateando o custo de produção
e estimulando o crescimento da reciclagem, né? Como eu já comentei que a questão da reutilização também não é nova, já era feita no início do século XX, né, com esses produtos industrializados, mas também o uso da matéria orgânica como adubo é uma tradição que se perpetua já por séculos, né, porque a possibilidade de enterrar resíduos orgânicos para enriquecer a terra já existia e hoje ela continua de uma forma diferente, né? A gente pode usar a técnica da compostagem, como a gente já falou anteriormente, pode ser feita em casa, então é só procurar na internet como fazer e aí a gente pode fazer até mesmo em casa, né? Essa técnica de compostagem fazendo esse reaproveitamento do resíduo orgânico que é descartado, né? Que já não vai lá para o aterro sanitário, né? Então, mesmo que a gente saiba que um item ele pode ser reciclável, por conta das informações nas embalagens, isso não quer dizer que ele seja efetivamente reciclado. Então, é importante reduzir a quantidade de resíduos, né? Não só pensar nessa reciclagem, mas também reduzir a utilização de alguns produtos, né? Entender o que é reciclagem é simples, porque trata-se de pegar algo que não tem mais utilidade, transformá-la novamente em matéria-prima, que se forme um item igual a um outro, e isso é feito de várias maneiras, né? A gente vê o resultado desse processo no nosso cotidiano já. Algumas embalagens, como essa que eu mostrei para vocês, são embalagens sustentáveis, é uma das formas de reduzir os danos causados pelo esse descarte incorreto de plástico, né? São consideradas embalagens sustentáveis porque muitas vezes são feitas de material orgânico ou recicláveis que não demandam muita energia e recursos naturais em sua produção e que após o seu descarte têm impactos ambientais reduzidos, né? Então tem algumas embalagens biodegradáveis que são feitas a partir de fibra de coco, de papel reciclado, de plástico reciclado também, né? Então são tipos de embalagens alternativas ao plástico convencional. Há um custo menor na produção quando você utiliza esse produto reciclado, né? Então, gera menos, o valor diminui e acaba sendo bom para a natureza. As embalagens de plástico, os vidros, né? As embalagens de vidro, eles são considerados sustentáveis. Apesar de utilizarem areia na sua produção, elas podem ser facilmente reutilizadas, né? Em casa mesmo, a gente pode reutilizar de diversas formas ali, um potinho de vidro, de conserva, né? Porque o vidro ele não libera substância tóxica e pode ser reciclado diversas vezes, né? Se for descartado corretamente, a gente já viu que o vidro, a mesma quantidade de vidro reciclado vai produzir a mesma quantidade depois, né? Então, ele é altamente reciclável, é um produto, digamos assim, mais correto, né? Apesar de depender de uma atividade mineradora, as embalagens de alumínio, as latinhas de alumínio, enfim, tudo que é feito de alumínio, ela pode ser considerada sustentável porque são infinitamente recicláveis, né? Quanto ao uso de sacola ou embalagem de plástico, o melhor jeito de evitar os danos por elas, né, é não usá-las, principalmente as de plástico, que quando descartadas incorretamente ou quando escapam dos aterros sanitários, né, pelo meio do vento, da chuva, elas demoram muito tempo para se decompor na natureza, né? Então já gera aqueles riscos, como a gente já tem falando, que vai poluir toda a vegetação, o solo, a água ao redor, né? E acho que agora a gente podia conversar sobre um outro tema, também dentro do tema da reciclagem, da importância da reciclagem, que é a reciclagem de eletrônicos. Após a coleta, né, desse produto eletrônico descartado, o processo da sua reciclagem se inicia por meio de uma triagem, onde os aparelhos são desmontados, a carcaça, a bateria, o vidro, as placas de circuito são separadas e cada um vai para um destino diferente, né? Cada componente tem o seu destino final correto, né? Eles podem ser vendidos para outras empresas que vão utilizar as substâncias presentes nesses objetos ou então fazer incineração para geração de energia. As baterias, por exemplo, elas são separadas e destinadas a empresas específicas que vão fazer o descarte correto ou então a reciclagem delas, né?
Algumas das razões para se fazer o descarte correto do lixo eletrônico para ser reciclado, né? As vantagens e as razões. 1. A geração de empregos. A reciclagem de eletroeletrônicos, pilhas, baterias, é um processo que exige mão de obra qualificada, desde o transporte dos materiais, né, aos processos físicos, químicos, que os transformam em matéria-prima. Então, quanto maior a demanda de reciclagem, mais postos de trabalho acabam sendo criados nessa área, né? Nessa de reciclagem desses eletroeletrônicos, celulares, computadores, televisões, enfim. Outra vantagem, a economia de energia. Isso quer dizer que é muito mais econômico utilizar matéria-prima reutilizada, provinda da reciclagem, por exemplo, do que extraí-las novamente da natureza. É um custo menor para quem produz. A redução de poluição. A reciclagem, ela torna-se uma opção ainda mais preferível quando a gente analisa o atual cenário ambiental, né, onde já estão se esgotando os recursos energéticos do planeta. A logística reversa do lixo eletrônico possibilita a redução da extração de matéria-prima, o que significa uma diminuição na emissão do gás carbônico na atmosfera, que a gente já sabe, potencializa o efeito estufa, né? Outra coisa também é a conservação da água, né? Quando esses produtos são manuseados ou descartados de forma incorreta, ou em lixões, né, a céu aberto, os elementos desses equipamentos eletrônicos, eles vão acabar contaminando o solo, contaminando a água, o lençol freático, e acaba nos prejudicando também, né? Então, quando a gente tem um eletrônico que não se usa mais, né, que não funciona, antes de jogar fora, vamos ver se não dá para consertar, se não dá para doar para alguém, reutilizar ou reciclar, né? Não vamos jogar fora no lixo comum por causa desses componentes e substâncias que podem causar doenças, né? Como cádmio, chumbo, mercúrio. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é procurar o seu descarte correto, procurar postos de reciclagem para esses eletrônicos. O primeiro passo para a realização do processo da reciclagem é a coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo por material, né? Então, geralmente é dividido o material, esse material reciclável e não reciclável. Em seguida, a gente separa eles em metais, plástico, papel e vidro, mas isso geralmente acontece lá nos postos de coleta, né? Ou então nas cooperativas dos recicladores. Inclusive, um dos próximos passos, né, que acontece é a formalização da atividade desempenhada pelos catadores, porque a reciclagem ela é importante para a natureza, para a sociedade, uma vez que gera empregos, como a gente já viu, em cooperativas, e contribui para a renda de diversos catadores de materiais recicláveis, que fazem um trabalho muito importante, recolhendo, separando e encaminhando o material diretamente para a reciclagem. Então, o catador de material reciclável, ele é considerado um importante agente ambiental, porque ele aumenta o índice da coleta seletiva, dando andamento a uma cadeia sustentável, com a possibilidade de reaproveitamento e reciclagem de produtos inutilizados, considerados inutilizados, jogados fora. O ofício dos catadores ele vem ganhando novas proporções por meio da construção de cooperativas que realizam esse processo de reciclagem, né? Elas possibilitam a coleta e o tratamento de um número maior de materiais recicláveis, de modo a gerar mais renda para esses cooperados a partir da sua venda, né? Um produto que é campeão de reciclagem são as latas de alumínio, né? Com a ajuda realizada dos catadores. No Brasil, a taxa de reciclagem de latas de alumínio, né, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio, ela é acima de 90% todos os anos. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom mesmo, né, para a natureza, para o meio ambiente. Então, essa atuação dos catadores contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários, para a diminuição da demanda de recursos naturais, né? Porque já está abastecendo as indústrias recicladoras e que vão substituindo esses produtos ao uso de matérias-primas virgens, já deixam de utilizar matérias-primas virgens usando esses materiais, né? Havendo um grande
aproveitamento, né? Um assunto também que eu acho que gera muita dúvida, que é importante a gente comentar, é a importância do descarte correto do óleo de cozinha. Todo mundo sabe, ou a gente deveria saber, né, que o óleo comestível, né, esse que a gente usa na cozinha, o óleo de cozinha, né, que possui reciclagem. Mas a gente tem muita dúvida, né, sobre esse assunto. Como descartar, por que não jogar na pia, nos bueiros, né? O que podemos fazer com o óleo de cozinha usado? O descarte incorreto de 1 litro de óleo de cozinha, ele pode contaminar até 1 milhão de litros de água. É bastante, né? Muito. Então, conforme a gente vai utilizando o óleo, a gente pode armazenar ele numa garrafa PET. Vai colocando ali o óleo que você vai utilizando, né? Vai deixando bem fechado, né? Longe do alcance de crianças e animais de estimação que podem sentir o cheiro, né? Aí vai preenchendo as garrafinhas e vai deixando ali. Quando você tem um número considerável, então, aí você procura empresas ou ONGs especializadas nesse tipo de coleta seletiva ou postos de entrega voluntária para descarte desse óleo de forma correta. Esse óleo ele vai utilizado como na produção de biodiesel, tintas a óleo, outros produtos, né? Essa atitude reduz os riscos de entupimento, né? Porque se você joga na pia, pode acabar dando problemas, né? Nos canos. Conserva o óleo para que ele seja encaminhado para reciclagem, preservando matéria-prima, incentivando a reciclagem e evitando que mais litros de óleo sejam descartados de maneira incorreta. Então, assim já vai ajudando aí para diminuir os riscos da contaminação dos solos e dos recursos hídricos, né? Muitas pessoas fazem sabão caseiro com óleo de cozinha, então se você conhece alguém que esteja fazendo, você pode fazer essa doação, né? Dar esse óleo de cozinha para que essa pessoa faça uma utilização desse óleo até para transformar em sabão. O artesanato é interessante para esse processo de reciclagem porque ele surgiu da necessidade de reaproveitar a quantidade de resíduos produzidos, né? Aliar o artesanato à conscientização ambiental é uma forma eficaz de envolver toda a comunidade e tornar interativos esforços para a conservação dos recursos naturais, né? Então, reutilizar ou reciclar materiais que iriam para o lixo, além de ser uma excelente maneira de ajudar o planeta a se tornar um local menos poluído, é uma forma muito interessante de obter artigos personalizados para sua casa, né? Sem gastar muito. Tudo depende da sua criatividade, né? Da sua vontade de tratar aquele material que na verdade não é lixo. Você pode usar materiais como rolhas de vinho para transformar no chaveiro, potes de vidro, esses de conserva, você pode transformá-lo em vasinhos para guardar outras coisas ou para suas plantas, né? Garrafas PET também podem ser transformadas em tantas outras coisas. A borra de café, ela pode ser acrescentada à terra e virar adubo para as plantas, né? Fertilizante para você colocar no solo, né? Há tantos materiais que a gente coloca fora que muitas vezes podem ser utilizados de outra forma, como a gente pode aproveitar potes de sorvete para guardar algumas coisas, a gente pode transformar latinhas de conserva em porta-lápis, a gente pode reutilizar caixas de sapato, garrafas de vidro, né? Pneus podem incrementar e enfeitar o jardim, né? Na internet a gente encontra várias ideias muito criativas para utilização de produtos assim, de coisas que você colocaria fora e que pode se transformar em alguma coisa útil, né? Dá para ser feito brinquedos para as crianças, enfeites, vasos de flores, tantas outras coisas que vão se tornar objetos personalizados dentro da sua casa ali no seu dia a dia. Muitas pessoas até conseguem gerar renda através do artesanato utilizando produtos que são descartáveis, que seriam descartáveis, né? Portanto, a reciclagem ela permite minimizar a utilização de matérias-primas e fontes naturais e a quantidade de resíduos encaminhados para a destinação final. O artesanato faz parte disso também. Portanto,
Sempre que possível, reaproveite o material para poder fazer essa conscientização. Até aqui, então, vimos como é importante a reciclagem, os benefícios que ela traz para o meio ambiente, gerando empregos e renda para muitas famílias, né? Entendemos como fazer o descarte do óleo de cozinha e que, usando a criatividade através do artesanato, podemos dar um outro fim, uma outra finalidade, né, para produtos que iriam para o lixo. E assim ajudar um pouquinho o meio ambiente e o mundo em que vivemos. Esse foi o assunto desse nosso encontro e até breve para o nosso próximo encontro.